Eu tô falando que esse programa hoje tá até difícil de fazer, porque tem tanta coisa, mas tanta coisa pra gente falar e discutir com os entrevistados. Esse bloco também vai ser complicado, olha só. Depois dos sucessos Guia do Hacker Brasileiro e Desafio... É Linux que fala? Linux Hacker. Marcos Flávio Assunção, um dos mais ativos hackers do mundo, lançou o livro Segredos do Hacker Ético. Aqui, ó. E ele foi destaque já com o livro no New York Times, viu? É isso aí. Ele está aqui ao meu lado e ele também é consultor de TI, não é? Sou. Muito bem. Marcos, então nós vamos conversar sobre essa questão de hacker. Porque esse assunto dá muito pano para manga. É muita polêmica. Não é? Mas você é um hacker, é isso? Eu trabalho profissionalmente como hacker, tem mais de 10 anos. Comecei em 99, 2000. Ninguém nem sabia ainda o que era hacker. O pessoal ainda não tinha muita noção, não, né? Ainda não tinha nem associado com criminoso, uma coisa que aconteceu durante muito tempo. Mas a figura do hacker profissional, ele surgiu, inclusive, depois que eu lancei o meu primeiro livro, que esse é o 9º. Sim. Quando eu lancei meu primeiro livro, foi em 2002, o pessoal ainda via o hacker como uma coisa meio adolescente, não era coisa muito profissional. Só que, aos poucos, foi mostrando a necessidade de ter um profissional especialista em descobrir falhas de sistemas. Você vê que hoje em dia qualquer falhazinha afeta milhões de usuários. Sim. Aí entrou a figura do hacker ético. Então hoje é uma profissão realmente, existe uma certificação, né, uma coisa bem profissional mesmo. Mas hacker não é quase um deus da tecnologia, porque ele pode tudo, né? Ele pode entrar em sistemas secretíssimos, não pode? O hacker tem um conhecimento de como burlar sistemas, né? Só que aí entra o tal do ético. A certificação, inclusive a gente fala certificação de hacker ético, Certified Ethical Hacker. A gente trabalha muito a ética com os alunos. Fala, olha, você nada mais é do que um profissional, você vai ter um conhecimento, mas da mesma forma que você poderia aprender, por exemplo, uma defesa pessoal, não quer dizer que você vai sair batendo os outros na rua. Você vai usar aquilo, né, para o benefício da empresa que você trabalha. Então, inclusive a Forbes colocou essa profissão de hacker ético como uma das mais promissoras do mundo, numa das últimas edições. Porque agora todo o sistema, todo mundo tem que ter um hacker lá para tomar conta dos sistemas, né? Então, por exemplo, o que a gente vive escutando aí notícias de que entram lá nos sistemas lá da Casa Branca, por exemplo, não é? É fácil fazer isso? Olha, não é fácil, mas o que acontece? Com a disseminação, por exemplo, das redes sem fio, ficou cada vez mais fácil você ter acesso a sistemas que você não conseguiria antes. Porque antigamente eu precisaria pegar um cabo de rede, entrar dentro da empresa e plugar meu computador dentro daquela rede usando aquele cabo. Hoje, com a rede sem fio, né, descobrir aquela senha para entrar naquela rede, muitas vezes você nem precisa fazer isso. Existem métodos, você consegue acessar a rede sem saber a senha dela. Então, existe toda uma vulnerabilidade hoje. Inclusive, um dos meus livros é focado nisso aí, para mostrar. Eu até comentei isso com os meus alunos recentemente, por exemplo, na questão da Copa chegando agora. A pior coisa que você pode fazer é acessar a rede sem fio pública. Porque existem métodos que a pessoa está ali, a pessoa captura sua senha lá, seu número de cartão de crédito. Então, toma muito cuidado com esse tipo de coisa, porque é bastante vulnerável. Então, a ideia do hacker ético é mostrar isso, né? Ele é contratado por uma empresa e fala assim, olha, hoje os meus funcionários estão protegidos, meu sistema está protegido. Ele faz um teste de estresse. Ele fala, olha, não, aqui tem uma falha, a pessoa poderia invadir, aqui tem uma falha, aqui tem um problema, então, uma coisa mais por esse lado, assim. Eu vi uma vez, eu acho que não é super interessante, dizendo que hacker consegue entrar, por exemplo, ele consegue matar uma pessoa, porque ele consegue entrar no marca-passo, que às vezes o marca-passo já vem com um sistema de Wi-Fi, sei lá que sistema que é, para avisar ao médico quando tiver algum problema. Então, quer dizer, se o hacker quiser matar uma pessoa, ele consegue. Hoje em dia, com tudo ficando conectado, o hacker não invade só o seu computador, ele entra na sua TV, porque ela conecta na internet. Né? Ele entra em vários outros dispositivos que você tem hoje, e inclusive dispositivos médicos. Isso aconteceu um caso, foi em 2004, a gente usa ele muito como exemplo de cyberterrorismo, que a gente fala. Aconteceu, eu não lembro qual estado exatamente, mas foi um local bem gelado, né? Tinha uns cientistas fazendo uma pesquisa e o pessoal conseguiu entrar no suporte de vida deles e desligar o suporte de vida remotamente. Então, assim, quase que o pessoal sufocou lá. Então, isso hoje é uma realidade, não é mais uma coisa de ficção científica.
Então, por isso que o caso do Edward Snowden, da espionagem Sim. americana, ele tem a certificação de hacker ético, ou seja, ele trabalhava para NSA. Mais ou menos, né? O caso dele é um Mais ou pouco menos. polêmico, né? Mas é justamente isso aí, porque infelizmente a gente está entrando numa era de guerra digital. Então a informação ela vale muito mais do que o meio físico. Então, né, você entrar, por exemplo, num sistema de uma usina de outro país, por exemplo, pegar informações privilegiadas, isso hoje em dia está tudo muito conectado, então é bem mais simples do que era antigamente. Aí entra a figura, por quem vai me proteger contra isso? Do exército cibernético, ou seja, do hacker ético que vai ficar à frente. Pois é, mas, por exemplo, a Dilma estava aí reclamando de toda essa questão, que Obama está invadindo os e-mails e tudo dela e tal. Gente, mas cadê o hacker para resolver todos esses problemas? Não tem um sistema de segurança do governo que impeça, que não tem jeito? Não, jeito tem, mas o que acontece? O pessoal pensa muito na segurança, mas não pensa em testar o que eles implementaram. Eu gosto de usar como exemplo aqueles testes do Inmetro. Imagina que a Dilma, o pessoal do governo, eles bolaram como se fosse um capacete de uma moto. Então, eles acham que aquele capacete está bem protegido, que tem um material resistente, só que eles não fizeram um teste para ver se realmente na prática aquilo vai resistir. É a função do hacker ético. Gente, mas isso não é muito básico? Isso tem que ser feito, gente. Nós estamos na era da tecnologia. Justamente. Mas agora eles vão começar a fazer, né? Agora que já viram que... Agora eles não vão ter muita opção, né? O governo até começou a fazer alguns programas para os hackers testar a urna eletrônica, para testar outras áreas do governo que estão ligadas digitalmente, para justamente verificar a segurança disso. A tendência é crescer cada vez mais, porque com os sistemas todos se conectando, hoje você tem 3, 4 sistemas conectados à internet ao mesmo tempo, smartphone, tablet, né? Então, assim, como você está cada vez mais digital, então esse hacker ético ele tem que entrar, porque senão a empresa fica muito vulnerável. Por isso que é uma carreira promissora, né? Extremamente promissora. Como você disse. Isso aqui, então, que você está falando, segredos do hacker ético, é exatamente isso, né, que você trata nesse livro aqui. Isso, ele ensina, né, ele fala da ética também, mas ele ensina como descobrir as vulnerabilidades, como oferecer para o cliente o serviço e como demonstrar para ele no final do teste todos os problemas que foram detectados. Fala, olha, encontra aí esse problema tem essa solução. Dessa forma. E como é que as pessoas fazem, as grandes empresas, quando fazem sites, por exemplo, elas não têm que ter um hacker? Eles não tinham essa visão. Essa visão é bem recente. Eles faziam o seguinte, eles usavam normas de segurança, existe a norma de segurança para sites, aplicavam as normas, mas não verificavam se realmente aquela norma estava funcionando bem. Faziam um teste básico e passava por isso, até pela carga de trabalho. Hoje não, hoje os grandes sites, eles já contratam hacker, especialmente bancos, trabalham muito com hacker ético. Não sei se você viu recentemente, aqui em Belo Horizonte mesmo, em outros locais, o pessoal estava roubando caixa eletrônico usando notebook. Em vez de explodir o caixa, o que eles fizeram? O notebook ainda roda, os caixas eletrônicos ainda rodam o Windows XP, que é a versão antiga do Windows. Eles pegaram um pendrive com o notebook, plugaram no caixa eletrônico, infectaram com vírus e fizeram o caixa eletrônico cuspir dinheiro. Gente, tá vendo? Por que não usa tudo isso para o bem, né? A ideia do hacker ético é trazer esses profissionais justamente para trabalhar para o bem. Meu Deus do céu, é muita coisa. O mundo hoje está todo ligado dessa forma. Deixa eu ver aqui os nomes. Eu tenho que fazer um sorteio. Deixa eu ver aqui que o sorteio do Rima dos Sabores. Deixa eu falar quem ganhou. É Gessé, isso aqui? Gessé, Dias Amorim, Fernanda Paiva e Daniela Rodrigues. Vocês arrasaram, ganharam voucher para Vacalinha da Rima dos Sabores, que está fazendo parte do Brasil Sabor, então tá aí para vocês os 3 nomes. Gente, gostei demais desse negócio, mas é um assunto que a gente também tem que discutir. Eu estou falando que esse programa hoje não está dando tempo, tá vendo? Nosso tempo já acabou, mas hacker é uma coisa que a gente tem muita coisa para falar, né? Com certeza. Quem quiser o seu livro, onde consegue? Esse livro, qualquer livraria especializada ou pelo site da editora Visual Books, que é a editora que publicou o livro, mas qualquer livraria você deve encontrar ele. Muito bem, então é só procurar. E eu estou vendo aqui, ó, dizendo Marcos é um semideus dos hackers éticos de Belo Horizonte. Tá vendo? Eu estou falando que vocês são deuses. É isso que eu digo. Marcos, querido, muito obrigado pela sua presença. Nosso tempo já acabou, mas eu quero te pedir também para você voltar num outro momento para a gente falar mais um pouco sobre esse assunto. Eu que agradeço. Foi um ótimo papo. Obrigada, querido. E o nosso programa de hoje
está terminando, infelizmente, mas amanhã estou de volta a partir de 5h15 da tarde esperando vocês, hein? Mas agora eu vou conversar ali, ó, com quem? Com meu amigo querido, que aposto que ele vai querer roubar meu entrevistado um dia também. Não vai não, Paulo? Mas Leite, eu já gostou? estou querendo roubar é agora, Angélica. Boa noite, Angélica, Tudo boa bem, noite, querido? Marcos. Eu já vou aproveitar e fazer uma pergunta para o Marcos, deixar entrar a conversa do Marcos no Redação. Sim. Uma empresa, Marcos, tem dinheiro para bancar a estrutura de contratar um hacker para poder proteger-se de todos os problemas que ela tenha. Mas e eu, cidadão que tenho cartão de crédito, que pago as contas com alguns limites da minha privacidade, que entro para dar informações para o meu cartão de crédito, para a compra de uma passagem, o que é que eu faço para me proteger na minha casa? Uma vez que você falou que a rede lá de casa, por exemplo, já está invadida, já não tem mais jeito. O que é que eu tenho que fazer, Marcos? Olha, a primeira coisa que eu digo para o usuário é o usuário não ter a falsa sensação de segurança. Infelizmente, ele não pode achar que está o tempo todo seguro. A melhor solução dele é sempre buscar estar mais seguro. Como? Trocando a senha dele com frequência, já resolve um dos problemas, né? Atualizando todos os programas que ele usa, não adianta atualizar só o Windows. Se você tem lá, por exemplo, um leitor de PDF, um leitor de documentos, atualizar. Por quê? Muitas vezes eu consigo, através de um documento do Word que eu te mando, invadir o seu computador só porque você abriu o documento, porque aquele documento é uma falha e a pessoa usa aquilo para entrar no seu sistema. Então, eu digo assim, você trocando a sua senha com frequência e atualizando os seus sistemas, tendo um bom antivírus, já resolve 70% do problema. Opa, então já vou começar a me preocupar a partir de agora. Obrigado, Marcos. De nada. Desculpa ter roubado seu conhecimento aí da entrevista da Angélica. Mas, Angélica, daqui a pouquinho nós vamos falar de uma outra vulnerabilidade, a vulnerabilidade infantil. Nós estamos aqui com a doutora Yara França, que é delegada e que vai conversar conosco a respeito dos problemas que envolvem crianças e adolescentes, particularmente com uma preocupação muito grande nos grandes eventos que acontecem no Brasil. Copa do Mundo, Olimpíadas e outros mega eventos que estão sendo chamados aí. E Belo Horizonte está se preparando, porque Belo Horizonte é uma cidade sede, vai receber uma série de estrangeiros. E ela está me falando aí, a gente não consegue nunca saber o que está na cabeça de cada um desses estrangeiros que vem para cá. Então tem que ter uma grande preocupação com essa realidade. Excelente pauta, adorei. O site Mercado Mineiro fez uma pesquisa. Você está sabendo que a CDL Belo Horizonte esteve aqui conosco na semana passada e disse que vai cair, esse ano cai drasticamente o target do presente das mães. Então, seus filhos vão te dar presentes mais baratos. Pode ter certeza disso. Está caindo para entre 30 e 50 reais, é a previsão da CDL Belo Horizonte. Mas o site Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, eles fizeram uma pesquisa e nessa pesquisa apontam distorções incríveis. Um buquê de flores varia de uma enormidade de preço que você nem imagina o tamanho que varia. Então você tem que pesquisar na hora de comprar. O Feliciano vai falar sobre isso. Tem política com Carlos Barroso e tem futebol. Aqui em Belo Horizonte o negócio é o seguinte, tem duas alas de torcida morrendo de dar risada. Os americanos que lideram a Série B e os cruzeirenses que estão indo para mais uma fase da Libertadores e estão vencendo jogo após jogo o Campeonato Brasileiro. E Em compensação, tem uma outra ala que está andando com lencinho de papel no bolso, chorando desesperadamente. E a Angélica e eu fazemos parte dessa ala que chora hoje. Mas tudo isso você vai saber daqui a pouquinho no Redação BH News. Angélica, ótima noite para você. Beijo, querido. Bom trabalho. Bom descanso para você. Até amanhã. Até amanhã.